Perspectivas trinitárias. 70. A devoção ao coração de Jesus é marcadamente cristológica. É uma contemplação direta de Cristo, que convida à união com Ele. Isto é legítimo, se tivermos em conta o que pede a carta aos Hebreus. Correr a nossa prova, tendo os olhos postos em Jesus. Hebreus 12, 2. Entretanto, não podemos ignorar que, ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como o caminho para ir ao Pai. Eu sou o caminho. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele quer conduzir-nos ao Pai. É por isso que a pregação da Igreja, desde o início, não nos detém em Jesus Cristo, mas nos conduz ao Pai. Ele é quem, por fim, enquanto plenitude originária, deve ser glorificado. 71. Detenhamo-nos, por exemplo, na carta aos Efésios, onde podemos ver com força e clareza como a nossa adoração se dirige ao Pai. Eu dobro os joelhos diante do Pai. Efésios 3, 14. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Efésios 4, 6. Sem cessar, dai graças por tudo a Deus Pai. Efésios 5, 20. O Pai é aquele a quem estamos destinados, conforme 1 Coríntios 8, 6. Por isso, São João Paulo II dizia que toda a vida cristã é como uma grande peregrinação para a casa do Pai. É o que experimentou Santo Inácio de Antioquia no seu caminho para o martírio. Dentro de mim há uma água viva que murmura e diz: vem para o Pai. Na minha vida, aconteceu esse trato, essa intimidade na oração com o Sagrado Coração de Jesus na adolescência. Eu estava estudando num colégio religioso e havia um convite para que nós participássemos das cerimônias em maio, em homenagem à Nossa Senhora, e em junho ao Coração de Jesus. Nesse momento de encontro e de oração ao Sagrado Coração de Jesus, nos eram apresentadas as experiências de alguns santos. Santa Margarida de Saída, São Francisco de Sales, e essa descoberta de que havia uma possibilidade de diálogo coração a coração com o coração de Jesus, em plena adolescência, foi uma coisa muito forte na minha vida. De forma que, ao longo do tempo, em toda a minha história pessoal e de experiência religiosa, o coração de Jesus se tornou uma presença constante nas minhas orações e nos meus diálogos. Então, isso vem da adolescência, muitos anos atrás. Acho que é legal, eu estou curtindo colocar isso, porque essa é uma experiência que toca as pessoas de um jeito muito único.
né? Para minha esposa, ela sempre relata que a experiência do Sagrado Coração é aquela foto que tem, que o pessoal tinha do Sagrado Coração, que a gente colocava as palmas secas Sim, do Domingo de Ramos sim. atrás do saco, para quando desce raio, para Isso, queimar quando desce raio, né? Então, isso. porque aquela pessoa, é uma experiência tão única, então eu tenho curtido compartilhar isso, né? Então acho que é importante. Porque para mim é uma coisa super recente. Eu fui aprender isso muito recentemente. De ter essa devoção. Não É sei, uma experiência, eu acho, é uma experiência extremamente rica, porque o coração realmente virou o símbolo dos afetos. Assim como o cérebro virou o símbolo da razão, o coração virou a casa da afetividade. Agora, a experiência da vida adulta me mostrou que nada chega de fato ao cérebro para ficar se não passar antes pela afetividade, pelas relações de afeto. Aquilo que te toca na afetividade pode ir para a sua inteligência racional, crítica, mas antes passará pela sua afetividade. Então, eu penso que no coração de Jesus, a compaixão pela humanidade e a sua experiência humana, não é? Ela é um filtro para toda a pregação do reino. É a partir da convivência com os humanos, nas suas limitações, nas suas dificuldades, que vai ficando para ele claro qual é a linguagem que ele deve usar para chegar a pregar o reino de Deus, que é muito diferente da experiência racionalista grega, não é? Com os seus deuses, com as suas histórias, mas o Cristo passa por uma linguagem que é inteligível, mas ela é extremamente afetiva. Então, acho que o coração de Jesus simboliza essa experiência da humanidade dele, de como ele era humano. sim. Inclusive, no começo, quando você pegar para ler tudo, você vai perceber que no começo da encíclica, o Papa Francisco fala exatamente isso que você está falando agora. Que as experiências que ficam gravadas, elas ficam gravadas não a mente, mas a partir do coração. Isso, São aquelas que a gente traz para o coração. que bom. 72, né? 72. É ele, acima de tudo, o Pai de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. É ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória. Efésios 1:17. Quando o Filho se fez homem, todos os desejos e aspirações de seu coração humano se dirigiam ao Pai. Se vemos como Cristo se referia ao Pai, podemos constatar esse fascínio de seu coração humano, essa orientação perfeita e constante para o Pai. A sua história nesta nossa terra foi um caminhar sentindo no seu coração humano um apelo incessante para ir ao Pai. 73. Sabemos que a palavra aramaica que ele usou para se dirigir ao Pai foi Abá, que significa paizinho. No seu tempo, essa familiaridade incomodava alguns, conforme João 5:18. É a expressão que Jesus usa
para falar com o Pai quando surgiu a angústia da morte. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Reconheceu-se sempre amado pelo Pai, por me teres amado antes da criação do mundo. João 17, 24. E no seu coração humano, Jesus ficou em êxtase ao ouvir o Pai dizer-lhe: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Marcos 1, 11. 74. O Evangelho diz que o Filho eterno do Pai sempre esteve no seio do Pai. João 1, 18. Santo Irineu refere-se ao Filho de Deus, existindo desde sempre junto do Pai. Orígenes sustenta que o Filho persevera na contemplação perpétua da profundeza paterna. Por isso, o Filho se fez homem, passou noites inteiras a comunicar com o Pai amado no cimo da montanha, conforme Lucas 6, 12. Dizia: Tenho de estar na casa do meu Pai. Lucas 2, 49. Vejamos as suas expressões de louvor. Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Lucas 10, 21. E as suas últimas palavras, cheias de confiança, foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. 75. Voltemos agora o nosso olhar para o Espírito Santo, que enche o coração de Cristo e arde nele. Porque, como dizia São João Paulo II, o coração de Cristo é a obra-prima do Espírito Santo. Não se trata apenas de uma coisa do passado, pois no coração de Cristo é viva a ação do Espírito Santo, ao qual Jesus atribuiu a inspiração da sua missão, conforme Lucas 4, 18, conforme Isaías 61, 1, e do qual na última ceia prometera o envio. É o Espírito que ajuda a colher a riqueza do sinal do lado trespassado de Cristo, do qual brotou a Igreja, conforme Sacrosanto Concilium 5. Em suma, só o Espírito Santo pode abrir diante de nós essa plenitude do homem interior que se encontra no coração de Cristo. Somente Ele pode fazer com que desta plenitude consigam aurir força, gradualmente, também os nossos corações humanos. 76. Se buscamos aprofundar o mistério da ação do Espírito, vemos que ele geme em nós e diz: Abá, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Gálatas 4, 6. Com efeito, esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A ação do Espírito Santo no coração humano de Cristo provoca constantemente essa atração ao Pai.
E quando pela graça nos une aos sentimentos de Cristo, faz-nos participantes da relação do Filho com o Pai. É o Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos Abá, ó Pai. Romanos 8, 15. 77. Assim, a nossa relação com o coração de Cristo transforma-se sob o impulso do Espírito, que nos orienta para o Pai, fonte da vida, origem última da graça. O próprio Cristo não deseja que nos detenhamos somente nele. O amor de Cristo é revelação da misericórdia do Pai. O seu desejo é que, impelidos pelo Espírito que brota de seu coração, com ele e nele, nos dirijamos ao Pai. A glória dirige-se ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. São João Paulo II ensinou que o coração do Salvador convida a subir de novo ao amor do Pai, que é a fonte de todo amor autêntico. É isso mesmo que o Espírito Santo, chegando a nós a partir do coração de Cristo, procura alimentar nos nossos corações. Por isso, a liturgia, sob a ação vivificante do Espírito, dirige-se sempre ao Pai a partir do coração ressuscitado de Cristo. Quer dar uma paradinha agora? Não Sim. sei se você quer comentar alguma frase que mais chamou a atenção. Eu acho essa familiaridade, essa intimidade de Cristo com o Pai reveladora não só da sua divindade, mas do coração humano que ele adquiriu entre os homens. Então, ele não só é filho eterno do Pai, mas é também aquele capaz de usar uma expressão na sua língua original aramaica tão, tão deliciosa, tão carinhosa, tão afetiva, chamando Deus de paizinho, que é como nós deveríamos ter essa experiência continuamente, porque antes do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, deveria ser entendido e tratado como paizinho. Então, eu acho que isso é uma característica dessa encíclica, que ela é bastante teológica, mas também ela é muito afetiva. É verdade. Ele trazendo isso, porque pensa, Eliana, não tem solução para o nosso mundo se não tiver afeto. Fora do amor não tem, né? Fora do amor não tem. A gente está vendo que o momento atual de guerras, de violência, de morte, de sofrimento, só tem um caminho de cura: o amor. Porque do amor nasce o perdão, nasce a compaixão, nasce a empatia, nasce a misericórdia, nasce a familiaridade, né? A fraternidade. É isso, é muito impressionante. Eu acho que a descoberta, por exemplo, de que as raízes das árvores dentro do solo se comunicam, não é? Olha bem isso, dos vegetais. Né? É impressionante isso. Elas se comunicam, se ajudam mutuamente. Por isso a gente não deve ter monoculturas. A gente deve deixar culturas de árvores e de vegetais diferentes para se comunicarem. Então, assim... Tudo isso está nascendo. Quer dizer, tem coisas que são boas e tem outras que não são, mas não dá mais para a gente pensar em controlar.
tem que deixar a coisa acontecer, torcer pelo melhor e fazer a nossa parte. Né? Porque não dá para. E isso é uma outra coisa que está indo por água abaixo, que é a nossa necessidade de controle. Então, É, eu, eu eu, gosto muito dessa. eu acredito, assim, quando a gente de fato crê e tem experiências vívidas de que Deus é teu amparo, né? O Criador é um Deus que não te abandona. Quando você tem essa experiência, você começa a perceber que, de fato, o que você precisa é se entregar e deixar nas mãos de Deus. Mais do que tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Não é? Não importa quantos desvios, né, quantos desastres e misérias o homem faça, Deus acompanha. Ele há de usar a sua misericórdia, a sua compaixão, e aí entra a história do coração de Jesus, para nos corrigir, mesmo que essa correção nos traga sofrimento, não é? Nos traga dores, mas acho que assim, quem se entrega ao coração de Deus nunca será enganado, nunca será perdido, nunca será desamparado. Essa é uma experiência que eu acho que a fé, como São Paulo cansou de dizer, que pode sustentar a vida da gente. Né? Acho que é isso. Então, agora a gente vai falar um pouco ele vai falar expressões recentes do magistério. Né? Isso. Outro. Estamos entrando no meio da segunda parte. Expressões recentes do magistério. 78. O coração de Cristo esteve presente na história da espiritualidade cristã de diversas maneiras. Na Bíblia e nos primeiros séculos da Igreja, aparecia sob a figura do lado ferido do Senhor, quer como fonte de graça, quer como apelo a um encontro íntimo de amor. Assim, reapareceu constantemente no testemunho de muitos santos até aos nossos tempos. Nos últimos séculos, essa espiritualidade tomou a forma de um verdadeiro culto ao coração de Jesus. 79. Alguns dos meus predecessores referiram-se ao coração de Cristo e, com expressões variadas, convidaram a unir-se a ele. No final do século XIX, Leão XIII convidava-nos a consagrarmos-nos a ele e, na sua proposta, unia ao mesmo tempo o apelo à união com Cristo e a admiração perante o esplendor de seu amor infinito. Cerca de 30 anos depois, Pio XI apresentou essa devoção como o resumo da experiência da fé cristã. Além disso, Pio XII sustentou que o culto do Sagrado Coração exprime de forma excelente, como uma síntese sublime, a nossa adoração a Jesus Cristo. 80. Mais recentemente, João Paulo II apresentou o desenvolvimento desse culto nos séculos passados
como uma resposta ao crescimento de formas de espiritualidade rigoristas e desencarnadas que esqueciam a misericórdia do Senhor, mas, ao mesmo tempo, como um apelo contemporâneo a um mundo que procura construir-se sem Deus. A devoção ao Sagrado Coração, do modo como se desenvolveu na Europa de há 2 séculos, sob o impulso das experiências místicas de Santa Margarida Maria Alacoque, foi a resposta à rigorosidade jansenista, que tinha acabado por menosprezar a infinita misericórdia de Deus. O homem do ano 2000 tem necessidade do coração de Cristo para conhecer Deus e para conhecer a si mesmo. Tem necessidade dele para construir a civilização do amor. 81. Bento XVI convidava a reconhecer o coração de Cristo como uma presença íntima e cotidiana na vida de todos. Cada pessoa precisa de um centro da própria vida, de uma fonte de verdade e de bondade, da qual aurir no suceder-se das diversas situações e na fadiga da cotidianidade. Cada um de nós, quando se detém no silêncio, precisa de ouvir não só o palpitar do próprio coração, mas, mais em profundidade, o pulsar de uma presença de confiança, perceptível com os sentidos da fé, e, contudo, muito mais real, a presença de Cristo, coração do mundo. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas lendo, acompanhando a leitura. Eu tenho uma saudade de Deus, pessoalmente. Assim. Eu tenho a vontade de estar lá naquele lugar, né? Não é vontade de morrer, não é nada assim, não. Não é uma coisa suicida, mas é uma. Puxa, eu também quero esse carinho. Né? E a gente vê que há muitas vezes na vida dos santos uma vida de carinho. A maioria dos santos não entende de teologia, entende de carinho, entende de cuidado, de compaixão, entende muitas vezes de pobre, né? Você pega o padre Júlio falando dos pobres dele lá, né? Que assim, Os homens de rua, né? Dos drogados e abandonados nas ruas. então, isso é interessante, gente. Eu estou encantado com essa encíclica. Para mim, a encíclica, desde que eu li o documento de Puebla, eu entendi que aquilo é como uma continuação dos escritos dos apóstolos, só que atualizado, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. Então, eu tenho tido muita alegria espiritual lendo textos. Fundamento e atualidade. A imagem expressiva e simbólica do coração de Cristo não é o único recurso que o Espírito Santo nos dá para encontrar o amor de Cristo. E terá sempre necessidade de ser enriquecida, iluminada e renovada através da meditação na leitura do Evangelho e do amadurecimento espiritual. Já Pio XII dizia que a Igreja não pretende que no coração de Jesus se deixe ver
e adorar a chamada imagem formal, quer dizer, a representação perfeita e absoluta do seu amor divino, não sendo possível, como não é, representar adequadamente por qualquer imagem criada e íntima essência desse amor. 83. A devoção ao coração de Cristo é essencial para a nossa vida cristã, na medida em que significa a nossa abertura cheia de fé e de adoração ao mistério do amor divino e humano do Senhor até ao ponto de podermos voltar e afirmar que o Sagrado Coração é um compêndio do Evangelho. É preciso lembrar que as visões ou manifestações místicas narradas por algum dos santos que propuseram acreditar como se fosse a palavra de Deus são belos estímulos que podem motivar e fazer muito bem, embora ninguém se deva sentir obrigado a segui-los, se não achar de proveito no seu caminho espiritual. Do mesmo modo, é necessário recordar sempre, como afirmou Pio XII, que não se pode dizer que este culto deve a sua origem a revelações privadas. 84. A proposta da comunhão eucarística nas sextas-feiras do mês, por exemplo, era uma mensagem forte numa época em que muitas pessoas deixavam de comungar por não confiarem no perdão divino, na sua misericórdia, e consideravam a comunhão como uma espécie de recompensa para os perfeitos. Naquele contexto jansenista, a promoção dessa prática fez muito bem, ajudando-nos a reconhecer na Eucaristia o amor gratuito e próximo do coração de Jesus, que nos chama à união com Ele. Podemos afirmar que hoje também faria muito bem por outra razão, porque no meio do turbilhão do mundo atual e da nossa obsessão pelo tempo livre, do consumo e da distração, dos telefones e das redes sociais, esquecemos-nos de alimentar a nossa vida com a força da Eucaristia. 85. Da mesma forma, ninguém deve sentir-se obrigado a fazer uma hora de adoração às quintas-feiras. Mas, como não o recomendar? Quando alguém vive em fervor com essa prática, junto de tantos irmãos e irmãs, e encontra na Eucaristia todo o amor do coração de Cristo, adora juntamente com a igreja, símbolo e como que a nossa marca da caridade divina. Caridade que com o coração do Verbo encarnado chegou até a amar o gênero humano. 86. História difícil de compreender para muitos jansenistas que desprezavam tudo o que era humano.
afetivo, corpóreo, e entendiam, em última análise, que essa devoção nos afastava de mais pura, da mais pura educação ao Deus Altíssimo. Pio XII chamou falso misticismo a essa atitude elitista de alguns grupos que viam a Deus tão alto, tão separado, tão distante, que consideravam as expressões sensíveis de piedade popular perigosas e necessitadas de controle eclesiástico. 87. Poder-se-ia afirmar que hoje, mais do que o jansenismo, enfrentamos um forte avanço das secularização que visa um mundo livre de Deus. Apresenta-se a isso e a multidão na multiplicação na sociedade de várias formas de religiosidade sem referência a uma relação pessoal com um Deus de amor, que são novas manifestações de uma espiritualidade sem carne, isto é, real. No entanto, devo advertir que no seio da própria Igreja, o nefasto dualismo jansenista renasceu com novos russos. Ganhou força renovada nas últimas décadas, mas é uma manifestação daquele gnosticismo que já nos primeiros séculos de fé cristã causava danos à espiritualidade e ignorava a verdade da salvação da carne. Por isso, dirijo o meu olhar para o coração de Cristo e convido a renovar essa devoção. Espero que possa ser atrativa também a sensibilidade atual e que nos ajude, assim, a enfrentar esses velhos e novos dualismos, aos quais oferece uma resposta adequada. 88. Gostaria de acrescentar que o coração de Cristo nos liberta, ao mesmo tempo, de um outro dualismo, o de comunidades e pastores concentrados apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas do Evangelho. Um coração Evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos que, por vezes, se pretendem impor a todos. O resultado é, muitas vezes, um cristianismo que esqueceu a ternura da fé e a alegria do serviço. O fervor da missão, pessoa a pessoa, a cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que Ele oferece
e pelo sentido último que dá a vida. Em suma, outra forma de transcendentalismo enganador, igualmente desencarnado. 89. Essas doenças tão atuais, das quais, se nos deixamos aprisionar, nem sequer sentimos o desejo de ser curados. Levam-me a propor a toda a Igreja um novo aprofundamento sobre o amor de Cristo, representado no seu Santo Coração. Aí encontramos todo o Evangelho. Aí está sintetizada a verdade em que acreditamos. Aí está tudo o que adoramos e procuramos na fé. Aí está o que mais precisamos. 90. Perante o coração de Cristo, é possível voltar à síntese encarnada do Evangelho e viver o que propus. Há pouco, recordando a amada Santa Teresa do Menino Jesus. A atitude mais adequada é depositar a confiança do coração fora de nós mesmos, ou seja, na infinita misericórdia de um Deus que ama sem limites e que deu tudo na cruz de Jesus. Ela viveu-a intensamente, porque descobriu no coração de Cristo que Deus é amor. A mim deu-me a sua misericórdia infinita, e é através dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. É por isso que a oração mais popular, dirigida como um dardo ao coração de Cristo, diz simplesmente: eu confio em vós. Não são necessárias mais palavras. 91. Nos capítulos seguintes, destacaremos dois aspectos fundamentais que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve reunir hoje para continuar a alimentar-nos e aproximar-nos do espiritual pessoal e o compromisso comunitário e missionário.